Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar, tá? Vou trazer para você uma análise completa, te mostrar de fato essa oportunidade que eu recebi, né? Essa oferta, podemos dizer assim, que eu recebi do Banco Sofisa, um CDB com IPCA a mais de 10% ao ano. Então, ou seja, vai me pagar a inflação mais 10% ao ano, isso é uma renda fixa. Então, ou seja, é garantido que eu receba esse valor. Então, eu quero te mostrar se tem alguma pegadinha, se de fato vale a pena e mais, como você pode de fato analisar uma renda fixa antes de investir. Porque muitas das vezes os iniciantes, né, quando nós estamos iniciando, você acha que toda renda fixa, não existe pegadinha na renda fixa, só na renda variável, mas você precisa se atentar a vários pontos que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, se você tem interesse em aprender, de fato, analisar se uma renda fixa vale a pena ou não, se um CDB com IPCA 10%, 12%, 13% vale a pena, o que você precisa se atentar, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante para você. Então, como eu havia comentado, eu essa semana, né, tá aqui a data, ó, 30 de outubro foi a data que eu recebi essa oferta, né? Então, o Banco Sofisa foi e me mandou aqui uma oferta, né? Ou seja, chegou e me mandou que tinha algumas oportunidades lá dentro, tem algumas LCIs, enfim. E aqui me trouxe essa de um CDB IPCA mais 10% ao ano. E eu decidi trazer esse vídeo pro canal mostrando de fato como eu analiso, o que eu faço para tomar decisão antes de comprar ou não. Então, beleza. Então, recebi essa oferta e eu quero te mostrar aqui alguns pontos que a gente precisa levar em consideração, tá? O primeiro deles é que alguns pontos que a gente vai precisar analisar antes de investir em qualquer classe de ativo, tá? Então, na renda fixa não é diferente. Então, geralmente os pontos que eu sempre levo em consideração são esses 3 pontos aqui que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é segurança, tá? Então, a gente vai trabalhar detalhadamente cada um desses tópicos aqui dentro, beleza? Vamos lá, segurança. Então, o primeiro ponto é um CDB. Então, ou seja, ele é seguro pelo FGC. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, né? De, é seguro pelo FGC, eu posso ir de olho fechado. Não é bem assim. Por quê? FGC é um seguro que nós temos, né? Que quem investe em renda fixa ali tem, mas é de uma instituição privada. Então, ou seja, o primeiro ponto que você precisa entender, caso você esteja investindo ali até 250 mil reais, você tem esse retorno ali, eles te dão essa garantia de te devolver isso. Só que tem alguns pontos muito interessantes. Como é um seguro de instituição privada e tudo mais, muitas das vezes você imagina, dependendo do banco, né, que esteja ali, que pode dar esse problema, você imagina se um monte de gente começa a pedir, dependendo do número de pessoas, isso pode demorar bastante tempo, né? Você tem a segurança de que você vai receber aquilo ali. Eu acredito, né? Então nós acreditamos nisso. Mas só que tem um ponto muito interessante que você precisa entender você imagina se várias instituições começam a dar esse problema, dar esse calote, o FGC não teria como arcar com isso de imediato. Então teria que ir para a justiça. Tem toda uma estrutura ali, uma parte burocrática, né, que nós vamos passar. Então, um ponto muito interessante é, antes de você sair investindo em, tá pagando muito bem, a renda fixa, tem o FGC, eu vou sair colocando meu dinheiro, tome muito cuidado, né? De fato, porque se der um problema maior, você tem que entender que o FGC ele não consegue arcar com todos os problemas, né? Se de fato ele vai ter, é um ponto a se atentar, se de fato ele vai ter dinheiro para pagar se vários bancos começarem a dar problema. Então, por isso que é muito importante você não olhar somente para o FGC. E aqui tem um outro ponto que eu gosto de analisar, quem é o emissor. Aqui que mora a grande questão. Que tem FGC, beleza, mas tem vários bancos que emitem aí um CDB, por exemplo, aí você vai olhar, analisar, né, para quem que você está emprestando ali o seu dinheiro, e às vezes você vai ver, é um banco que ainda está iniciando, que não teve lucro ainda, que já fechou no negativo. Tem vários pontos que a gente pode analisar para que a gente tome uma decisão mais segura e mais assertiva. Então, aqui entra o segundo ponto, né? Falando-se de segurança. Quem é o emissor? E nesse caso aqui, tá? No meu caso, quem é o emissor é o Banco BTG Pactual, tá? E aí existe um site, ó, aqui quem é o emissor, tá vendo? Ó, prazo de 1 ano e o banco é o BTG. Beleza, legal. E agora como é que eu analiso isso antes de tomar a decisão se eu vou investir de fato num CDB que tá me pagando essa rentabilidade ali bem legal, né? E a gente tem um ponto também muito interessante pra gente se atentar, para que você consiga ponderar, né? Se um CDB que você tá aplicando ali o seu dinheiro, né, qualquer título de renda fixa no modo geral, o que a gente precisa tirar como parâmetro? Que a gente vem aqui para a parte de rentabilidade, eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Mas antes, a gente já entendeu que o emissor é o CDB. E aonde eu analiso isso? Como eu faço para ver se aquele banco, como eu faço para ver a saúde financeira daquele banco? Porque nada mais é do que você vai pegar seu dinheiro, vai emprestar lá para aquela instituição bancária e eles vão emprestar para outras pessoas com juros e vão te devolver com certo juro. Beleza, mas é muito importante eu entender quem é o emissor, né? E existe um site, que é esse site aqui, ó, já está até aqui aberto, é o Banco Data. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você, beleza? E nesse site você consegue ver a saúde financeira das instituições. Então isso é muito importante. Sempre quando você for ver, eu vou te explicar basicamente como você vai analisar aqui dentro. É bem simples, bem intuitivo, mas sempre quando você vê qualquer oportunidade de renda fixa, CDB, né, podemos dizer assim, você precisa, sempre vem atrás
sempre vem analisar dentro desse site aqui, porque isso vai te dar um know-how de fato daquela instituição, você consegue ver alguns dados. E aí eu trouxe aqui, coloquei o BTG Pactual, que é cujo o banco Sofisa, né, estava fazendo só a ponte. E aí aqui tem um outro detalhe também muito importante para a gente entender, se você reparar aqui no e-mail que eu recebi, né, o Sofisa, ele está fazendo só a ponte, tá? Então, ou seja, se o emissor desse CDB fosse o banco Sofisa, eu iria analisar a saúde financeira do Sofisa, mas nesse caso é o banco BTG, então é muito importante, não quer dizer que aquele CDB está em uma determinada corretora, em uma determinada instituição, que ela seja de fato daquela corretora. Então é muito importante você se atentar a isso. Mas beleza, então cheguei aqui, coloquei no site Banco Data, venho aqui, ele é bem intuitivo, você acessa o site Banco Data, eu vou abrir aqui até numa nova guia, só para mostrar para você, basicamente, né, como eu cheguei naquela página, logo assim que você acessar, o link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, você vai... Ele está carregando, porque como está compartilhando, demora um pouco, já ele abre aqui pra gente. Mas vamos lá. Logo assim que você acessar, você vai cair numa página, você vai digitar o nome do banco, ele vai vir para essa página e a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso aqui. O primeiro ponto que eu gosto de olhar é aqui, ó, o lucro líquido anual da instituição, tá? Então, se a gente for olhar, né, então tem um ponto aqui positivo já que eu gostei, que é basicamente, se a gente for reparar aqui, o lucro líquido do BTG, a gente vê que a cada ano ele vem crescendo e já está na casa dos bilhões. Então, é uma instituição sólida, né? Então, a gente vê que já está o lucro deles, de fato, ó, 4 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, 9,9 bilhões e 2024 aqui está só o parcial, não atualizou ainda de 2025. Mas a gente consegue perceber que a gente tem um lucro crescente, né? Então, ou seja, a instituição vem crescendo ano após ano. Então, isso é um ponto bem positivo, tá? E agora, continuando aqui, tem os dois principais índices que nós vamos olhar aqui, são esses dois aqui, ó, que é o índice Basileia, tá? Eu vou te explicar o que é o índice Basileia, ó, índice Basileia e o índice de imobilização. Dentro do próprio site aqui, ele já explica pra gente basicamente o que é, tá? Então, o índice Basileia nada mais é do que a quantidade de dinheiro que tem ali dentro da instituição, quanto que é da própria instituição e quanto que é de terceiros. Então, basicamente, se o índice Basileia, né, ele diz, aqui está dizendo um exemplo, né, se o índice Basileia é de 20%, o que quer dizer isso? Que a cada 100 reais, 20 reais é do banco e 80 reais são externos, de investidores, de pessoas que têm dinheiro ali, que têm conta ali e tudo mais. E aí, pelo Banco Central, né, o mínimo de índice Basileia aqui exigido pelo Banco Central para uma instituição financeira é aqui, ó, 11%. Então, por exemplo, se o índice Basileia for abaixo de 10%, o Banco Central não aceita. Então, ele precisa que, no mínimo, aquela instituição financeira tenha 11% de capital próprio, ou seja, o dinheiro do próprio banco, o dinheiro da própria instituição. Então, 11% é o mínimo. Acima disso, já é considerado ok. E aí, se a gente for olhar aqui o do Banco BTG, a gente tem em 16,4%. Então, olhando por esse cenário, esse indicador tá ok, então tá certo, tá acima do que o Banco Central exige, e se a gente for olhar aqui, o próprio site Banco Data, ele nos dá o seguinte, ele nos dá aqui um parâmetro, né? Então, quando tá no verdinho, tá ótimo, se estiver no amarelo, ok, se estiver no vermelho, é que tá pouco. Então, ou seja, aqui se a gente for reparar, o Banco BTG, ele já tá aqui, ó, no início do verdinho. Então, o primeiro... Já dissemos, né, o terceiro tópico. Então, o primeiro que eu gosto de olhar aqui é o lucro líquido, tá ok? O segundo é o índice Basileia, tá ok? E agora a gente vem para o terceiro, que é o índice de imobilização. Nada mais é do que o índice de imobilização, aqui o próprio site diz pra gente quanto do dinheiro do banco ele está imobilizado, então, ou seja, não tem liquidez. Então, o que acontece? Ó, o índice máximo tolerado pelo Banco Central no Brasil, né, é de 50%. O que quer dizer isso? Quanto que tem de dinheiro no banco? Então, vamos dar um exemplo. A cada 100 reais que o BTG tem, 25,8%, então vamos dizer, só para arredondar, a cada 100 reais que o BTG tem, 25 reais está imobilizado. Então, ou seja, está em imóveis, está no carro, está nas agências, está em equipamento e ele não consegue utilizar, mas 75% ele tem liquidez para movimentar aquele dinheiro. Então, isso é muito bom, porque a gente não tem uma quantidade grande, né, do dinheiro ali paralisado, congelado. Então, basicamente, o índice de imobilização é quanto de liquidez tem. Então, ou seja, quanto menor o índice de imobilização, melhor porque basicamente está dizendo que o banco tem muita liquidez para movimentar aquele dinheiro. E o índice Basileia nada mais é do que quanto de capital é do banco e quanto de capital é de terceiro. Então, aqui a gente já tem esses três análises que eu gosto de fazer nesse site, tá? É algo bem simples, mas eu gosto de analisar a saúde financeira do banco para eu investir ali com segurança, apesar de ser renda fixa e apesar de ter ali o seguro FGC. E agora a gente vem para um outro ponto que eu gosto de analisar. Então, a gente falou de segurança, então o BTG tá ok, tá aprovado aqui no quesito de segurança. Agora a gente vai para rentabilidade. Então, ou seja, pô, beleza. Se você for parar para analisar qualquer título de renda fixa que você vai investir, você precisa entender o seguinte: o investimento mais seguro que nós temos no Brasil é o quê? É o Tesouro Direto. Então, ou seja, qualquer investimento que seja fora do Tesouro Direto, ele precisa me pagar, ainda mais se for um investimento que vai prender ali o meu dinheiro por um tempo. Nesse caso, o prazo desse CDB é de 1 ano. Então, ou seja, ele precisa me pagar algo mais, eu preciso ter um prêmio maior, né, do que o Tesouro Direto. Por quê? O Tesouro Direto é o mais seguro. Então, ou seja, qual é a chance que eu tenho quando eu coloco um dinheiro no Tesouro Direto e um tesouro em uma instituição privada, como o BTG, qual que tem a chance maior de quebrar? De fato, é o BTG, porque se o Tesouro Direto quebrar, é que o Brasil quebrou. Então, a chance maior é sempre da instituição privada quebrar. Então, por isso que a rentabilidade que
eu vou ter, né, para deixar meu dinheiro preso em alguma instituição privada, precisa ser maior do que um título público. Então, se a gente for olhar aqui, né, no Tesouro Direto, a gente tem algumas opções de 7,93 e aqui também, né, eu tô olhando o IPCA+, aqui a gente traz também até um ponto interessante para vocês entenderem, que sempre que você vê uma oportunidade muito boa, né, o IPCA mais 10%, não é porque a instituição financeira lá, por exemplo, o Banco BTG, ele é muito bonzinho e está querendo remunerar muitas pessoas. Não, porque se o Tesouro está pagando isso aqui, ele vai precisar pagar a mais para justificar os investidores colocarem o dinheiro lá. Então é muito interessante que a gente entenda isso. Então, se a gente for olhar aqui, hoje a gente tem títulos pagando acima de 7%. Então, esse aqui, 2029, né, por 4 anos, o nosso dinheiro vai ficar lá 4 anos preso, mas ele vai pagar a inflação, mas 7,93% e há poucos dias estava até pagando a 8,2%, 8,3%. Então, ou seja, por isso que o Banco BTG está ofertando isso aí. Aí a gente tem um ponto interessante. Se o Banco BTG tivesse me pagando IPCA mais 8%, não valeria a pena para mim. Por quê? Valeria a pena eu investir muito mais num tesouro, porque pelo fato da segurança que eu tenho. Beleza? Então, o segundo tópico, né, que eu gosto sempre de analisar é a rentabilidade. Então, eu não precisa me pagar um prêmio maior ali do que o tesouro para justificar aquele meu investimento. Então, aqui a gente tem dois tópicos que o Banco BTG já está aprovado. Então, primeiro, a segurança, né? Porque o emissor, que é o banco, ele tem bons fundamentos, podemos dizer assim. A questão de rentabilidade, está me pagando melhor do que o tesouro, então tá ok, justifica eu deixar meu dinheiro preso lá por um ano. E agora a gente tem um outro tópico aqui, um outro patamar que é bem interessante para a gente analisar, que é a questão da liquidez. O que eu quero dizer com liquidez? Quanto que eu posso tirar aquele dinheiro? Então aqui a gente tem a questão de um ano, né, que é o prazo. Então são esses três tópicos que eu gosto de analisar antes de investir ali num tesouro direto ou qualquer título de renda fixa. Bom, se esse vídeo aqui tá fazendo sentido para você, se te agregou de alguma forma, eu peço que agora você me ajude, pô. Deixe seu like, se inscreva no canal, tô com a meta de atingir meus primeiros 300 inscritos. No primeiro link da descrição também tem um link da minha comunidade. Então, é uma comunidade totalmente gratuita. Sempre que eu solto um vídeo, sempre que eu solto alguma aula, eu solto lá nessa comunidade. Então, eu peço que você me ajude agora a bater a minha primeira meta aí, que são os meus primeiros 300 inscritos. Mas, para resumir o nosso vídeo, o nosso conteúdo, o que eu analiso basicamente antes de investir, né, num tesouro direto, ou enfim, no tesouro direto não, que é bem óbvio ali, mas depende muito da estratégia, mas nessas renda fixa do modo geral e de instituições basicamente privadas, né, são esses três pilares, que é segurança, rentabilidade e liquidez. Mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, esmaga o dedo no like, se inscreva no canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!